Meus amigos, bom dia! Hoje é 15 de novembro, dia da proclamação da República. Nós estamos hoje, nesse instante, iniciando o nosso mutirão da cidadania, mutirão da República, mutirão cívico. Ou seja, vamos falar deste momento crucial em que vive o Brasil, em que as leis estão aí vigentes, lei de improbidade administrativa, lei anticorrupção. No entanto, o Congresso Nacional quer aprovar um anistião, uma anistia geral, tirando o efeito tanto da lei de improbidade, quanto da lei anticorrupção, quanto da parte penal. É o momento grave que nós vivemos de uma possível crise institucional, porque vai colocar o Congresso Nacional contra o povo e contra as instituições jurídicas que são contra essa iniciativa de anistia de todos os envolvidos na Lava Jato. É isso que estão querendo. Dentro do acordo de leniência que está na lei anticorrupção, a professora Irene Nohara já vai explicar tudo para nós. Inclusive, ela vai falar da evolução jurídica que nós tivemos desde a década de 90, primeiro com a lei de improbidade, depois com a lei anticorrupção. Tudo isso veio aprimorando as regras jurídicas do país. E agora, numa tacada só, num golpe só, quer o Congresso Nacional acabar com tudo, aprovando um novo tipo de acordo de leniência em que as empresas, fazendo o acordo, ganham uma anistia penal completa e ganham uma anistia também frente à lei de improbidade administrativa. Seria um prêmio de Natal, seria um Natal antecipado para políticos e empresários envolvidos em corrupção e investigados ou processados, e muitos deles presos em virtude da Operação Lava Jato. Contra isso nós estamos nos insurgindo, contra isso nós estamos nos opondo, e daí o sentido deste mutirão nosso, mutirão cívico, bem no dia da República. Hoje então, ao longo do dia, vamos gravar vários vídeos com vários convidados aqui no nosso canal da Cidadania Vigilante, começando então já com Irene Nohara, professora de Direito Administrativo, uma especialista em todo esse tema. Ela encerra falando em ética, que maravilha! E um detalhe importante, esta lei é de 2013, a lei anticorrupção, é do tempo da Dilma, Então você diria: puxa, a Dilma aprovou uma lei para punir as empresas duramente, podendo chegar até 20% do faturamento à sanção. Dilma aprovou a lei, porém, no final de 2015, foi ela também que assinou aquela medida provisória 703, que deu aquela confusão danada, porque aí flexibilizou tudo em favor das empresas, particularmente das empreiteiras. Ou seja, Dilma aprova a lei, mas depois tentou flexibilizar essa medida provisória, não vigorou, perdeu o efeito, e agora o parlamento quer aprovar uma anistia de tudo, anistiar tudo. Você concorda com isso? Compartilhe esse nosso vídeo, o meu vídeo, e em seguida a fala da Irene Nohara. Compartilhe, registre sua presença aqui ao longo do dia. Mutirão Cívico, contamos com você. Avante, avante, um forte abraço e vamos ouvir Irene Nohara. Olha só o que ela nos explica. Avante, sucesso! Olá, Luiz Flávio Gomes e você que está nos assistindo. Aqui quem fala é Irene Nohara e é um prazer estar com vocês, sobretudo na data de hoje. Hoje é dia 15 de novembro. Quero parabenizar o Luiz Flávio Gomes por essa iniciativa, porque nós estamos no dia da proclamação da República, em que nós devemos levantar essa indagação acerca da res pública, do princípio republicano e do bom emprego da coisa pública. Ora, por conta disso, é necessário também que haja intensificação das ações de combate à corrupção. A corrupção, todos sabem, promove atraso, a corrupção drena recursos públicos. Calcula-se um prejuízo da ordem de entre 40
a 69 bilhões de reais anuais que são destinados à corrupção. Ou seja, num país em desenvolvimento como o Brasil, em que mal existem recursos suficientes para a prestação de todos os serviços, para o atendimento pela política pública a uma população que tem as suas necessidades, que devem ser cumpridas, a corrupção apenas prejudica os objetivos da República Federativa do Brasil. Quanto à questão da corrupção, também é importante que nós, da área jurídica, ressaltemos os seguintes aspectos. Em primeiro lugar, acredito que o combate à corrupção deve ser feito de forma equilibrada. O judiciário não pode ser um palco para espetacularização ou para perseguição do ponto de vista político. Ou seja, a política de combate à corrupção deve ser praticada, como se diz, erga omnes, contra todos aqueles que estão envolvidos e não só contra algum grupo em particular, né? Essa é uma preocupação, acho que de toda a comunidade científica da área jurídica como um todo. Em segundo lugar, também com a garantia do contraditório, da ampla defesa, dentro das regras do Estado de Direito e como uma política a longo prazo. Do ponto de vista do direito administrativo, que é a minha área em particular, eu quero ressaltar aqui duas evoluções que foram significativas. Em primeiro lugar, na década de 90, num contexto também de crítica à questão das distorções de práticas corruptivas, nós tivemos a Lei de Improbidade Administrativa. A Lei de Improbidade Administrativa contribuiu muito com o combate à corrupção no seu sentido lato, não no sentido restrito criminal, até porque ela não lida com questões criminais, mas ela se volta a combater algumas distorções no emprego da res pública e prestigia os princípios e as regras da administração pública dentro de uma visão de legalidade e de respeito aos princípios. Ora, a reclamação 2138 de 2008 quase jogou no lixo a lei de improbidade administrativa, porque essa lei de improbidade administrativa é aplicada para os agentes públicos no geral. E a ideia da reclamação, dentro de uma interpretação que, por sorte, não foi acolhida, era de restringir o âmbito de aplicação da lei de improbidade tão somente aos servidores, afastando do seu espectro os agentes políticos. Veja só, agentes políticos são justamente aqueles que normalmente têm ali maior contato com interesses escusos, até por conta da forma como eles surgem na administração. Então, por sorte, essa interpretação foi afastada e atualmente a lei de improbidade ela pode prosseguir, sobretudo com o auxílio da atuação do Ministério Público no sentido do combate a práticas distorcidas e evolução, né, do respeito aos princípios da administração. Também em 2013 tivemos um avanço, que foi a Lei Anticorrupção. A Lei Anticorrupção ela veio por influência da OCDE no sentido de haver uma responsabilização maior da pessoa jurídica, da empresa envolvida em atos contra a administração pública. Então a Lei Anticorrupção ela transformou, ela modernizou a forma de verificação dos atos contra a administração, à medida em que antes a empresa simplesmente ela falava que ela demitiu aquele funcionário envolvido em ato de corrupção e que ela se livrou do problema. Na atualidade isso não mais é possível, a empresa pode ser responsabilizada objetivamente, inclusive com sanções que são sanções pesadas, que chegam a 20% do faturamento do ano anterior à prática do ato. Ou seja, a empresa tem que ficar atenta e tem que criar mecanismos que podem mitigar a sua aplicação dessa sanção, a sua responsabilidade, como por exemplo a compliance, que representa a introjeção de códigos de ética e de integridade dentro das práticas organizacionais. A compliance dos códigos de ética eles têm que ser efetivos e não simplesmente de fachada, e isso permite uma menor responsabilização à medida em que a empresa está comprometida com relação a essa questão de conflitos de interesse, de controle às práticas de corrupção. Também outro aspecto significativo foi o acordo de leniência, algo similar no âmbito criminal, que é a sua área, né, da delação premiada. Sem um acordo de leniência, às vezes a administração não tem como ter acesso a esclarecimentos que são fundamentais ao combate à corrupção. Então, ficam aí
esses 2 diplomas como diplomas que colaboraram. Nós temos hoje ferramentas para o combate à corrupção. É necessário que as instituições elas se articulem e se harmonizem e apliquem de forma equitativa esses mecanismos para uma melhoria do país no sentido de um desenvolvimento maior, o que significa a repressão da corrupção. Ora, por fim, eu quero alertar, não se trata de tarefa fácil, sobretudo no Brasil. No Brasil nós tivemos um histórico, primeiro de uma colônia de exploração, então que havia aí bastante corrupção. Depois tivemos o Império, né, o período monárquico em que se sabe dessas distorções. Na República, infelizmente, apesar da gente agora comemorar a proclamação da República, houve um período militar, depois um período de República Velha, de oligarquia, em que havia coronelismo, havia troca de favores. Então nós temos no tecido social brasileiro, infelizmente, esse tipo de prática que é reiterada, não mais em coronelismo, mas talvez em clientelismo. Mas o fato de nós termos historicamente essas distorções não significa que não podemos evoluir. Então eu deixo aqui meu alerta em favor dessa intensificação do combate à corrupção e da melhoria da ética na administração, que é o que todo brasileiro, no fundo, deseja para que o país melhore. Então um abraço a todos. Gente, tá aí a fala então de Irene Nohara. Nós queríamos então agradecer a presença de todos vocês, muita gente. Forte abraço. Obrigado, Irene. Tchau, tchau.